gostaria de falar agora sobre o episódio que eu, evidentemente, estou falando porque eu estava lá. Eu vi acontecer e me preocupou bastante. Na antevéspera do jogo do Vasco, antevéspera do jogo do Vasco contra o Sampaio Corrêa, eu fui a São Januário, com o Zé Pedro, que vocês conhecem, Zé Pedro Mota. E fui lá para buscar ingressos para o camarote que eu tenho lá. E normalmente esses ingressos você busca na secretaria. No jogo anterior eu tive que ir lá na bilheteria, perto ali da loja Grande da Colina. Nesse jogo, a princípio seria isso, seria bilheteria novamente, mas cheguei lá, estava uma confusão à tarde, na terça-feira, em São Januário. E eu achei aquela confusão, me chamou muita atenção aquela confusão, e eu fui até o portão, na frente do portão. Estava lá um porteiro, um outro também porteiro, me parece, que auxiliava ali. Eu falei, bom, eu estou querendo entrar porque eu tenho que ir à secretaria para trocar os meus camarotes. Os ingressos do meu camarote. Não, mas acontece que está fechado porque o major disse que era para fechar. Eu falei, mas o que, major? Não, ele é funcionário do Vasco. E ele está dizendo que tem que fechar. Mas e quem do Vasco deu essa autorização para que fechasse? Não, não tem ninguém do Vasco aqui. Ninguém da direção do Vasco aqui. Não, ninguém responde. Não, porque agora quem manda aqui é 777. Pera lá. A 777 não manda na secretaria do Vasco. A 777 não manda na piscina do Vasco. A 777 não manda no ginásio do Vasco. A 777 não manda na sala da presidência do Vasco, até onde foi dito que era a realidade diante daquele contrato que ninguém leu e foi falado. À noite, eu tive uma informação que eu não posso garantir que é verdade, mas que eu gostaria muito que a direção do Vasco deixasse claro, não é nada disso, não se preocupem, que a 777 estaria se responsabilizando pelo pagamento das pessoas da área de patrimônio do Vasco. Creio eu que isso não seja verdadeiro. Então, a direção do Vasco deve dizer à torcida do Vasco, olha, informação, tudo bem, mas não é verdadeiro, é o Vasco que está pagando, não tem nada de 777. Porque seria um sentido disso que aconteceu, seria, bom, o funcionário, quem está me pagando é a 777, então logo ela é que manda. A cabeça do funcionário não está errada, ele está pensando. O erro é institucional, o erro é do clube. Se tem, agora, eu não sei se isso é verdadeiro ou não. O que precisa ser dito da direção do Vasco para o público, porque ali tinham cerca de 50 pessoas. Pessoas que estavam querendo trocar os seus ingressos, já tinham comprado ingressos, estavam ali para trocar os seus ingressos. Pessoas que estavam ali me falaram que estavam ali há horas. Eu tive a oportunidade, os funcionários me conhecem. Ah, não, Sérgio Frio, o senhor vem por aqui e tal, passa lá na sala da presidência, porque lá é que os ingressos estão disponibilizados para quem tem os camarotes. Tudo bem, eu resolvi esse problema. Só que as pessoas ficaram lá. Então, são duas coisas. Primeiro, para 99,9% dos torcedores do Vasco, está claro, ou foi deixado claro pela própria direção do Vasco, que São Januário não é, quando você tem o aluguel de São Januário, não significa que você alugou a secretaria do Vasco, a piscina do Vasco, o parque aquático do Vasco, o ginásio do Vasco. Era o futebol. Se os ingressos estão na secretaria, ou se é um ato de secretaria, você não pode dizer o que vai acontecer na secretaria do Vasco. Seja você um funcionário da 777, não pode dizer. Não pode dizer que sócio não pode entrar no Vasco porque há um problema.
Sócio não pode ir à secretaria do Vasco porque você tem um problema. Não pode. Você criou aí uma grande discussão. Agora, eu estou me baseando no que foi dito no Conselho de Beneméritos, no que foi dito no Conselho Deliberativo, porque o contrato eu não li. E se essa história de 777 está pagando o funcionário do patrimônio do Vasco é verdadeira ou não é? Creio eu que não seja verdadeira. Seria um absurdo completo. Seria um completo absurdo se estivesse acontecendo isso. Mas, uma informação que eu recebi, creio que não seja verdadeira, volto a ratificar, creio que não seja verdadeira, mas que é preciso a direção do Vasco vir a público falar, porque, na verdade, aconteceu aquele episódio, pensaram que são só 50 pessoas que estão lá, eles que se danem. O Vasco não fez uma nota, não falou nada a respeito do que aconteceu ali. Nada. É como se essas pessoas não existissem, fossem para eles gente para ser cuspida na cara. Foi basicamente isso. Não pode ser assim. Da mesma maneira que tem de alertar os funcionários do Vasco que quem toma conta de São Januário não é a 777. A 777 alugou São Januário em relação ao futebol. Quem toma conta da secretaria não é a 777. Ou nós agora vamos ter a lista de sócios do Vasco baseado no que a 777 acha que deve ser, que não deve ser, na secretaria, quem paga a mensalidade. Claro que não é. Então, precisa ser devidamente esclarecido isso. Eu não falei sobre, podia ter falado isso no dia que aconteceu. Não, tem jogo, nós temos que concentrar em ganhar o jogo. Mas tenho que dizer aqui hoje o que eu vi. O que eu estou relatando foi o que eu vi. E o que eu ouvi posteriormente, à noite, foi que os funcionários do patrimônio do Vasco estariam sendo pagos pela 777. O que também não é correto se estiver acontecendo. E eu acredito que não esteja acontecendo. Mas tudo isso é uma obscuridade sem fim, porque ninguém sabe de nada. Meia dúzia no Vasco sabe, meia dúzia no Vasco leu o contrato, meia dúzia no Vasco se acertou com a 777 para ver como é que iam fazer as coisas. E ninguém sabe de mais nada. E isso precisa ficar esclarecido. Beleza, Sérgio. Ó, trazendo aqui de volta de Noel Santana. De Noel tava, acho que, fazendo algumas contas na calculadora, tava com a cabeça baixa, eu tirei ele da tela. Mas tudo bem, sem problema. Mauro Martins perguntando aqui, Sérgio. O Colégio Vasco da Gama continua funcionando? Essa é uma questão. Ninguém mais fala no Colégio Vasco da Gama, e o que se falou, a última notícia que veio, antes da criação da SAF, foi de uma demissão em massa no Colégio Vasco da Gama. Com inúmeras denúncias. Ninguém sabe o que está acontecendo no Vasco. Essa história de aluguei São Januário, isso foi dito para todo mundo. Era uma coisa inerente ao futebol. Nós questionamos aqui uma série de coisas. Como é que vai fazer com relação ao pagamento da luz do ginásio? Como é que vai fazer com relação a quem vai subvencionar? Quem vai arcar com a despesa? Como é que vai ser isso? Então, nós não sabemos o que está acontecendo. Ninguém sabe o que está acontecendo, a não ser a própria gestão, que é doce e silente nesse episódio. Nada falou. Você não tem, como disse o porteiro lá na hora, não tem uma pessoa do Vasco responsável por... Uma pessoa responsável por aquilo. Não é dia de jogo. A secretaria do clube está aberta, a piscina, o parque aquático estava aberto, e não tem uma pessoa no Vasco responsável. Uma! Há vários eleitos e vários vice-presidentes de setor, e nenhuma pessoa no Vasco estava responsável. Que são todos irresponsáveis, já a princípio, pelo que fizeram com o clube? Claro que são.
Mas nesse episódio específico, num dia em que se sabia que a torcida do Vasco podia ir lá, tem que ter alguém. Mas é claro, a direção do Vasco está no centro da cidade, longe de qualquer tipo de problema, longe de qualquer coisa que tenha que resolver. E aí você escutar, não, mas isso aqui agora quem manda é 777, isso aqui agora é São Januário, pô. Isso aqui agora é patrimônio do Vasco. Não é patrimônio da SAF, é patrimônio do Vasco. E quando você começa com esse discurso, é porque o discurso está vindo de cima para baixo. O porteiro não tira da cabeça dele. Ele diz porque alguém diz para ele. E a torcida do Vasco não está sabendo disso. A torcida do Vasco imagina, e alguém vai lá para trocar o ingresso, imagina que tem alguém do Vasco que vai dar um jeito. E não. Um funcionário diz que é para fechar, e o porteiro diz que quem manda lá é 777. E que se danem, não por causa do porteiro, do funcionário, mas pela omissão da direção do Vasco, que se danem as pessoas que estão lá fora para obter o direito à troca do seu ingresso, ou o direito ao ingresso, enfim, os direitos que estão sendo pleiteados ali.